Eu sou Andréa Vulcanes, eu nasci em Curitiba, que é no sul do Brasil, no estado do Paraná, no dia 2 de janeiro de 1972, filha de Aura Pereira de Castro Vulcanes, Luiz Antônio Vulcanes, ambos já falecidos, irmã do Eduardo Vulcanes, sou a irmã mais velha dele. Somos uma família pequena, tenho 2 filhos, o Pedro e o Francisco, com 25 e 17 anos, e trabalho aí com meio ambiente já há 26 anos. Muito bem. Então, agora, você nasceu lá em Curitiba, né? Me conta como foi os seus primeiros anos de vida. Onde é que você esteve, se foi lá, onde você fez o ensino primário, depois o vestibular, por aí. Muito bem. Então eu comecei a alfabetização com 4 anos, eu já estava alfabetizada e fui para a escola. Uma escola privada, né, uma escola luterana, e lá eu fiquei dos 4 anos até os 16, quando eu passei no vestibular, à época, e já muito cedo eu já queria ser advogada, era algo que... acho que eu nem me lembro exatamente o que era ser isso, mas eu já queria ser isso. E passei, então, toda a infância, fui sempre uma boa aluna, estudei piano, estudei 16 anos de piano, e aí entrei no curso de Direito com 16 anos, fiquei ali 5 anos e me formei em primeiro lugar da turma, era muito dedicada, porque realmente era algo que eu gostava muito e gosto até hoje, tenho muito orgulho da minha profissão. Em Curitiba? Em Curitiba, tudo em Curitiba. E aos 24 anos eu me casei pela primeira vez e logo em seguida, um ano depois, eu passei num concurso público e assumi o IBAMA, eu assumi um cargo de procuradora federal no IBAMA, que é a ser advogada do órgão de meio ambiente do governo federal. Por quê? Porque você escolheu logo o órgão de meio ambiente? Não foi uma escolha, foi um acaso, eu diria. Vou contar um pouquinho dessa história. Logo que me formei, eu sempre tive um desejo de atuar no público, no serviço público. Então eu fiz muitos concursos, né? A época para que a gente adentre tem que fazer o concurso público. E aí, depois de um tempo, muitos dos concursos eu nem ia ver o resultado. Eu fazia mais até para me testar, né, a minha capacidade, enfim. E aí um dia eu recebi um telefonema de que eu deveria tomar posse no IBAMA. E eu, inclusive nesse dia eu falei, eu acho que você tem um engano, eu nunca fiz concurso para o IBAMA, que era o órgão ambiental federal. E aí a pessoa disse, não, o IBAMA aproveitou um concurso de outra autarquia. Aí eu me lembrei, e aí eu fui e comecei. Com um mês de trabalho, eu falei, isso aqui é minha vida, estou há 26 anos trabalhando com o meio ambiente. Essa é a começada pela porta de entrada ainda em Curitiba. Esses primeiros anos em Curitiba, você tem 24 anos, 25, 26, quais são as maiores preocupações que você encontra num órgão federal como bandeira? Qual é a maior preocupação? Bom, lá logo naquele início, os órgãos estaduais e municipais eram muito frágeis e a própria política ambiental brasileira ainda estava dando os primeiros passos, né? Nós tínhamos algumas legislações já nacionais da década de 80, né? Eu entrei no 1996, então a gente vinha ali de uns 20 anos já que essa discussão acontecia, mas a implementação da política de meio ambiente no Brasil, ela era muito enfraquecida ainda nessa época. Então, logo no início, nós ainda estávamos falando na implementação do Código Florestal, ou seja, de cuidar das florestas, de como fazer o manejo, a gestão, o cumprimento de várias regras que no Brasil não aconteciam, né? Como até hoje a gente ainda tem resistência, mas os órgãos ambientais responsáveis por essa implementação também eram muito frágeis. O próprio IBAMA, quando eu entrei, era um órgão com poucos funcionários, com muito pouco recurso financeiro, com poucos fiscais, enfim, com uma estrutura
deficitária em todas as perspectivas, a ponto de, como procuradora, o que me cabia, né, defender a instituição na justiça e construir os pareceres e as teses jurídicas referentes à aplicação dessa legislação. Então, a ocasião ainda não tínhamos computadores, ainda eram máquinas de escrever. Nós comprávamos papel para poder redigir as coisas, lá chegou um computador para 15 pessoas, então aquele início foi um início, né, ainda bastante difícil, mas fizemos a implementação e cada vez mais. Então isso também foi uma ação progressiva que eu vejo ao longo desses anos todos, quase 30 anos aí de carreira, como isso tudo avançou de forma muito consistente no Brasil, ainda que tenhamos grandes desafios. Andréia, mas esta pressão para tomar conta do ambiente, ela vinha de uma agenda política ou ela vinha maioritariamente do exterior? De ONGs, não sei. Naquele início, na década de 90, ali, né, meados da década de 90, ainda era uma ação muito da missão institucional do órgão do qual eu fazia parte, né? Naquele momento, nós não recebíamos, pelo menos, um olhar das ONGs e nem cobranças de ONGs e nem muito menos da Europa ou de instituições internacionais. As nossas relações, elas aconteciam dentro da própria instituição, que tinha aquela missão, nós existíamos para executar a legislação brasileira e ao mesmo tempo com muito esforço e muitas cobranças do Ministério Público, que é um órgão de controle no Brasil e que também atuava de forma muito efetiva, determinando ao órgão ambiental que implementasse a missão que ele tinha. Então, as nossas relações aconteciam muito ali. Tinham, sim, ONGs, mas a atuação ainda não era tão política, era uma atuação mais técnica. Também tínhamos cobranças, mas muito menos do que hoje, infinitamente menor do que hoje. Curitiba é um território muito diferente aqui do Cerrado. Muito diferente. Curitiba, nós estamos num outro bioma, que é Mata Atlântica. A nossa atuação, quando eu entrei, era no estado do Paraná, Curitiba é a capital, que todo o estado é Mata Atlântica e que já tinha perdido boa parte das suas reservas florestais já na década de 90, diferente do Cerrado que veio perdendo depois disso, né? Então, era uma outra configuração, uma outra lógica, inclusive. E essa cobrança do Ministério Público, ela fazia-se por quê? Tinha muita gente a entrar na justiça para cobrar do Estado. De onde é que vinha essa cobrança? Vinha de alguns empreendimentos, então implantação de alguns empreendimentos, sobretudo com relação ao licenciamento ambiental, então as autorizações que nós dávamos para o funcionamento, e sobre a fiscalização, uma atuação mais firme da fiscalização era muito cobrada. Então, quando tínhamos ali algum empreendimento que ia suprimir uma área de Mata Atlântica, um remanescente de Mata Atlântica, a proteção dos remanescentes, a constituição de unidades de conservação, então tudo isso vinha de forma muito efetiva do Ministério Público, com relação então à implantação de novos empreendimentos e o esforço de fiscalização de desmatamento e outras ações, né? E o povo? Você está me contando mais do que é a responsabilidade pública, não é? A definição de políticas, mas agora me conta como é que o povo sentia isto, como é que, não é o pequeno empresário, não é o grande fazendeiro, não, o povo mesmo, na década de 90, qual era a relação dele com estas preocupações ambientais? Era muito distante. Era quando se falava, naquela época se falava muito da política urbana, então muito de lá, né, no sul, lá no Paraná. Então nós estávamos falando de começando a implementação dos aterros sanitários, da coleta seletiva, isso já acontecia lá no Paraná nessa época, não tínhamos nenhuma pressão da população e o povo mesmo com uma visão muito leiga, né, sobre todo o processo, sobre a implementação, sobre a eficácia. Eu lembro de fazermos audiências públicas, as pessoas não compareciam, enfim, não tinha muita adesão da população, não. E nestes primeiros anos houve alguma ligação com outros países
e outras políticas aqui na América Latina no sentido de ser um consórcio de apoio ao desenvolvimento destas políticas públicas de meio ambiente, ou vocês estavam completamente sozinhos? Como eu vinha da pauta jurídica, né, o que nós tínhamos? No âmbito da América Latina, nós tínhamos algumas atividades na discussão da legislação ambiental e começamos a construir relações com os outros países, por meio de congressos, eventos anuais, debates internacionais, como era aqui na Argentina, no Paraguai, na Bolívia, no Peru. Então, eu dentro daquele meu contexto da época, eu me lembro disso, né? Agora, no âmbito da implementação da política macro, ela acontecia a partir de Brasília e não das unidades que atuavam. Então, eu não vou saber dizer como era isso naquela construção, mas na parte jurídica eu acompanhava mais propriamente dito na formulação da legislação, interpretação, a discussão da legislação ambiental nos tribunais era minha e aí isso acontecia assim. Me ajuda a entender, nesse ponto, na década de 90, como estava o Brasil em relação ao Chile, à Argentina, essa legislação, ele era um país pioneiro, ele estava com os outros, como era? O Brasil já tinha, em razão do contexto, da dimensão territorial, das diferenças de biomas, da estruturação de uma política macro, considerando a Amazônia, que é muito diferente do Cerrado, diferente do Sul, nós tínhamos sim já uma liderança, né, e eficácia na construção, porque toda a implementação da política ambiental no Brasil, ela começou pela legislação. Então, a década de 90 isso foi muito forte, as discussões todas nasciam a partir de leis ou regulamentos, né? Então, a própria instituição, o IBAMA, a qual eu participava, todas as decisões da instituição, na verdade, eram tomadas na área jurídica, onde eu atuava. Era muito interessante isso. Pouca assunção do órgão do ponto de vista técnico e muito esforço na área jurídica. E isso foi, naquela época, os 10, 15 anos primeiros da minha atuação profissional, foi muito isso. Muito vinculado a entender se pode ou se não pode, se a legislação admite ou não admite. Do ponto de vista da América Latina, então haviam essas trocas, porque as legislações eram diferentes, mas na formação de jurisprudência, na formação de um pensamento mais unificado sobre esse território, isso acontecia por esses momentos, né? Os encontros às vezes aconteciam lá, às vezes aconteciam aqui, com trocas muito ricas de experiências na construção de conflitos, como solucionar conflitos, né? Tudo sempre muito ligado à área jurídica. Andreia, na década de 90, uma jovem com menos de 30 anos, mulher, fazendo isso, como era? No Paraná era muito tranquilo, eu nunca senti nenhum tipo de dificuldade. Quando eu cheguei muito nova no órgão, o IBAMA ficou muitos anos sem concurso e quando nós chegamos na área jurídica, nós não chegamos na área técnica, né, éramos os primeiros que estavam chegando com idade nova, sem trazer bagagem, né, porque isso não se estudava na faculdade de Direito Ambiental naquela época, né, a gente foi aprendendo, fazendo ali dentro do próprio órgão. Mas eu... talvez até pelo meu perfil de ser sempre muito, atuar na liderança dos processos, eu muito rapidamente já virei, já assumi o cargo de chefia da área jurídica da unidade, e logo depois eu já assumi a chefia do IBAMA estadual, em 4 anos de carreira. Então eu chefiava todo o órgão no estado do Paraná com 4 anos de carreira, foi muito rápido a minha... Então eu mesma não posso dizer que senti nenhuma dificuldade com relação a isso, diferente aqui do Cerrado, aqui no estado de Goiás. Já lá vamos. De onde vem esta preocupação de tomar conta do país, de tomar conta do ambiente do país? É uma herança de família? Conta para mim o que é isso, de onde é que isso vem? Pois isso... Em algum momento das minhas reflexões sobre isso, né, eu ficava me perguntando e me respondendo que isso foi um acaso na minha vida em razão do concurso público que eu fiz para um outro órgão e acabei entrando na área ambiental e me apaixonando por isso muito rapidamente, assim, e me tomando, né, isso tomou boa parte da minha vida. Mais à frente um pouco, inclusive
adentrando um pouco no pensamento sistêmico, eu penso que a minha família, sobretudo lá da minha mãe, foram pessoas que eram desmatadores, que chegaram no estado do Paraná para abrir as terras que ainda eram fechadas. Meu avô, meus tios. Então, as histórias de família vêm desse lugar onde os meus avós e meus tios entraram no Paraná para ocupar aquelas terras com aquele pensamento de que o mato não produzia nada, então era preciso eliminar o mato para produzir agricultura. Então, em algum momento eu falei, talvez eu esteja em alguma compensação ancestral, mas, enfim, acho que isso, hoje eu olho para isso como uma missão que vem de um lugar talvez muito maior do que eu possa compreender, mas que executo o meu melhor. Bom, acabando sua missão aqui em Curitiba, como é que você, para onde é que você vai? Sim, e aí, no ano 2007, eu tinha muita projeção nacional por conta desse meu processo de liderança. Eu sempre fui uma pessoa criativa e como na área jurídica se exige, né, há dois perfis de profissionais, sobretudo advogados públicos, que era o meu caso. Aqueles muito estritos aos termos da lei, literais, e os que se abriam para outras possibilidades. E eu estava nesse segundo conjunto. E muito jovem e com muita energia, com muita força. Rapidamente as lideranças, as chefias no órgão central que era em Brasília começaram a observar, lá tem uma moça lá que pensa diferente e cria estratégias diferentes, inclusive teses jurídicas, eu escrevia muitos artigos, enfim. E aí nesse contexto eu era muito chamada a criar soluções dentro da instituição nacional. Então em 2007... Não avança mais. Dá um exemplo para mim de uma solução que você pensou e redigiu a nível nacional. Vou dar esse exemplo, eu acho ele fantástico. Eu já era superintendente do IBAMA, que é o cargo de chefia de toda a instituição no estado do Paraná. E nós tínhamos lá uma unidade de conservação chamada Parque Nacional de Ilha Grande. Quando a Itaipu foi construída, ela alagou uma área muito grande de cachoeiras que eram parques estaduais e formou uma ilha. E essa ilha depois virou um parque nacional. E as pessoas que ocupavam essa ilha, que antes era território, que depois virou ilha por conta da inundação da hidrelétrica, elas ficaram ali sem ter possibilidade de produzir, porque imagina uma terra que era de um jeito, ela muda completamente, as pessoas não tinham sido desapropriadas, continuavam na ilha, aquilo estava sob titularidade e gestão do IBAMA e as pessoas reivindicando a remoção delas para que elas pudessem continuar a vida num lugar mais próprio, né, para a produção. E aí, naquele momento, eu fazendo uma visita à unidade, eu reuni lá umas 300 pessoas solicitando a mim, que era chefe do IBAMA na época, que buscasse uma solução para essas pessoas. E havia na legislação brasileira, o Código Florestal, uma previsão de que quem não tem as suas reservas legais, que são áreas, no caso do Paraná, 20% de cada imóvel rural precisa ter uma área de 20% destinada à conservação. E a lei diz o seguinte, aqueles que já não tinham mais esses 20% poderiam compensar isso comprando áreas, por exemplo, no Parque Nacional e ficando isento da obrigação, uma compensação de troca. E aí eu criei toda a estruturação desse processo. Então, como o Paraná foi desmatado ali na década de 30, 40, 50, lá pelo meu avô, inclusive, muitas propriedades já não têm mais essa reserva dos 20%. Então, eu construí como fazer, porque tinha previsão na lei, mas nunca ninguém tinha implementado aquilo, e eu fui a primeira a implementar. E isso funcionou. Muitas daqueles ilhéus, eles puderam, então, ser transferidos para outras regiões, resolveram essa situação. Hoje o Parque Nacional está lá, plenamente conservado, é uma área muito rica hoje de biodiversidade, ela se regenerou depois da inundação da hidrelétrica e foi possível uma solução de conservação e ao mesmo tempo estruturando a vida daquelas pessoas que tinham sido afetadas pelo empreendimento hidrelétrico. Então, isso apareceu. Todos começaram a olhar, porque a indenização de terras para a criação de unidade de conservação, ela é muito cara. E o Estado, né, já não tinha dinheiro, o Estado brasileiro, né, com poucos recursos para fazer essa desapropriação, e aquilo ficava sem custo para o Estado. Então foi uma ferramenta que hoje é muito usada no país todo, e eu
fui a primeira a construir, com uma solução que foi... E foi pacífico a conversa com os proprietários para rearrumar o território? Foi pacífico porque era o que eles queriam sair de lá e ter novas terras, mas eles precisavam receber o dinheiro por isso, né? Então ali aquilo foi viabilizado e vários deles, né, tiveram a sua solução dada já lá em 1998, 99, por aí. Você estava contando para mim em 2007. Sim, e aí em 2007, em razão dessas ideias que eu ia tendo, implementando e fazendo, à época a ministra de Estado, que era a Marina Silva, que por acaso é a mesma que é hoje, né, me convidou então, sabendo do meu nome, porque aí o meu nome começou a ter projeção, me convidou para assumir a chefia do órgão jurídico brasileiro. Naquela época eu estava no estado do Paraná, então para assumir no IBAMA, no órgão central, o órgão jurídico de foi bem quando o IBAMA se separou, criou o Instituto Chico Mendes, que ficou com as unidades de conservação, e naqueles 2 primeiros anos eu chefiava os 2 órgãos, o órgão novo que estava nascendo, chefiava do ponto de vista jurídico. Então eu tinha ali 200 procuradores no Brasil todo, ao qual eu liderava, para, de novo, né, construir as teses jurídicas, a representação do Estado no judiciário e assim por diante. Então ali foi um momento onde a gente discutiu a hidrelétrica de Belo Monte, a solução jurídica saiu das minhas mãos, enfim, né, tantas teses que nós discutimos e construímos lá naquele momento. 2007, qual é agora o nível central de um país que é um país continental? Qual é a maior preocupação? Sinto que Marina tem uma agenda muito humanista, não é? Corrige para mim se eu estou errada. Isso. Não é? Portanto, ela leva muito em consideração o povo. Então, qual é a maior preocupação nesta altura? Já é uma agenda diferente de 95, 96, Isso, não é? Final da década de 90, início até a entrada do governo Lula, né, da qual a Marina foi a ministra, a discussão ambiental ela acontecia muito no nível biológico, e dos impactos ambientais sobre o meio biológico. Então nós estávamos discutindo impactos sobre fauna, sobre flora, sobre espécies ameaçadas. Quando o PT assume o governo federal e a Marina Silva ministra desde o primeiro dia, junto com o Lula, entra a variável socioeconômica, que até então ela era uma variável muito escondida e muito lateral. Então começa a se discutir muito, por exemplo, nos empreendimentos hidrelétricos, um cuidado maior com as desapropriações, como que realoca as populações, né? Ilha Grande, vamos lembrar, que eu falava há pouco, inunda, depois a gente vê como é que faz, e agora já não. Agora, os empreendimentos, as licenças ambientais consideram muito o que vai acontecer com as comunidades, e aí nesse momento o governo implanta muita infraestrutura, então muitas obras acontecendo no Brasil, sobretudo começa a se construir obras na Amazônia, então as estradas, as hidrelétricas que também foram, né, Belo Monte é um exemplo disso, a discussão sobre afetar as comunidades indígenas, eliminar ou comprometer os recursos de biodiversidade para essas populações tradicionais. Se discute muito a questão quilombola, que até então não se ligava muito a essa discussão com a questão ambiental. Eu lembro nós montamos vários grupos de discussão, o que fazer com os quilombolas nessa época. Então, toda essa variável socioeconômica das populações tradicionais, das populações das florestas, tudo isso se insere na variável ambiental, que até então era muito distante, né? Essa discussão não era presente. Nós discutíamos o que vai acontecer com a fauna, com o macaco, com o peixe, e as pessoas eram tratadas, curiosamente, né, de uma forma mais lateral. Então esse é um momento muito rico e que ao mesmo tempo acabou-se por provocar muitas dificuldades no desenvolvimento do Brasil, porque passa-se a ter um olhar mais importante, mais significativo para essas comunidades que estão ocupando os territórios, e ao mesmo tempo os empreendimentos precisam acontecer. Então, vamos passar uma estrada, uma ferrovia dentro de uma reserva indígena. Como fazer isso? Como é que sai essa licença? Qual é a discussão? Como é que se dialoga com essas comunidades? Comunidades muitas vezes que nem português falam. Então, né, isso acontece ali nesses anos 2000 até, né, e avançou
avançou-se depois disso, né? Cada vez com mais profundidade nessa discussão. Você aí tocou num ponto muito interessante, que é negociar. Você é advogada, você tem que negociar, você tem que encontrar uma solução. Mas para isso você tem que ter um representante. Se de repente há uma consciência maior da diversidade, como é que foi negociar, como é que foi encontrar uma forma de conversar para encontrar um consenso, não é? Qual é que era a maior dificuldade? Era a língua? Era o espaço que cada um queria tomar para si? Era o quê? A maior dificuldade era construir o diálogo. Não existia diálogo. Então, não se compreendiam entre si. E não era nem a questão da língua, mas a questão de visão de mundo. A visão de mundo tradicional de um indígena, ela não compreende a cultura do desenvolvimento a qualquer preço, de abrir estrada, de abrir ferrovia, de desenvolver economia. A cultura tradicional, isso é um mundo que eles não reconhecem na existência deles. Então, construir esse diálogo entre essas duas partes foi, e acho que continua sendo, uma das coisas mais difíceis. Bom, você assume essa pasta em 2007 até quando é que você tem essa pasta? Até 2011, e aí eu deixo a Procuradoria, a Marina Silva saiu, entrou um segundo ministro, ele também saiu, e aí eu saio desse cargo. Nesse momento, eu recebi um convite para ir para a iniciativa privada. O que era o convite? Eu ir para um escritório de advocacia, trabalhar com os empreendedores, com a consultoria para alguns estados que começavam a querer implementar legislações mais eficazes, e aí eu senti isso como uma oportunidade, então eu pedi suspensão da minha carreira e fiz esse movimento para ir para a iniciativa privada. Foi uma das coisas mais ricas que eu pude fazer. Naquele momento eu não compreendia dessa forma, foi uma possibilidade. Talvez questões políticas que eu fui afastada, eu não tinha mais espaço de atuação, né, onde eu estava, e aí eu entendi que poderia ser um outro espaço de atuação. Por quê? Por que você não tinha mais espaço de atuação? A saída da Marina e a substituição do ministro deixava você mais com uma ação mais restrita? O que é que se passou? Então veja, eu assumi a chefia nacional, né? E aí como a minha carreira, ela me permitia voltar para ser uma procuradora ali dentro mesmo. Entretanto, o que aconteceu? Aí é uma história talvez não tão bonita da nossa estrutura pública brasileira, mas o que aconteceu nesse momento? A pessoa que ficou como ministra, ela tinha uma disputa com na época, presidente do IBAMA, ao qual eu era vinculada por hierarquia e, portanto, como sempre trabalhei, eu sou leal a quem eu respondo. Então, em razão da disputa que ambos queriam ser ministros, e ele perdeu, então toda a estrutura foi exonerada, e aí essa pessoa que foi ser ministra pediu para o advogado-geral da União, que na verdade é quem a minha carreira é vinculada, que eu não ficasse na estrutura de meio ambiente do governo federal. Então eu tinha que ir para um outro órgão, como por exemplo, um órgão de previdência, que eu falei, eu só sei trabalhar com meio ambiente, eu não quis mudar de área de atuação. E aí eu achei que a oportunidade de eu ir para a iniciativa privada, trabalhar com direito ambiental e meio ambiente, para mim naquela possibilidade era melhor, foi isso. Antes da gente entrar num novo capítulo da sua vida, que a sua vida tem muitos capítulos, deixe-me entender uma outra coisa. Como é que os ambientalistas que vão crescendo nestes países veem a Andreia, o trabalho da Andreia, não é? Os ambientalistas que tomam conta das plantas, do bicho. Como é que eles veem o seu trabalho? Era muito distante dessa realidade, né? Eu fazia nessa época uma atuação muito técnica, jurídica, então eu não tinha relação com os ambientalistas, a não ser
eventualmente, por exemplo, vamos disputar na justiça alguma questão que eu estava representando o governo federal e do outro lado poderiam estar os ambientalistas. E aí, mas isso era... eu era advogada do órgão, então fazia, né, eu não consigo apurar qual a visão de fora que eles tinham sobre... A mídia não andava em cima de você? Não, ou seja... não. Bom, então vamos voltar para a gente entender em 2011 como é que você surge no privado. Sim, e aí eu fui para uma banca de advocacia e comecei a fazer então consultoria para as empresas, empreendedores que tinham atuação com o meio ambiente, ou tinham alguma pendência ou judicial ou uma consultiva. Eu trabalhava muito com o aconselhamento, vai por aqui, a legislação fala isso, fazia um parecer, construía e ao mesmo tempo, paralelamente com isso, muitos estados, porque os estados, sim, nós tínhamos relação, o IBAMA, órgão federal, com as entidades estaduais, começaram a me contratar para ajudá-los a construir legislações para os estados. Então, eu fiquei com essas duas atuações, ajudando as empresas sempre com aquele viés. A legislação está aqui, aqui tem uma brecha, aqui a gente pode atuar, aqui não pode, né, construindo isso. E, ao mesmo tempo, passei a ser uma formuladora de legislação ambiental apoiando alguns estados, como foi o caso da Bahia, o caso do Amazonas, o Amapá, Santa Catarina, foram vários estados que eu comecei, o próprio Tocantins, a ter essa atuação. Então, pela primeira vez, o que aconteceu nesse momento? Nós, dentro do órgão federal, a gente tinha uma visão muito lateral e muito própria daquela estrutura. Quando eu saio e começo a olhar a meio ambiente pelos olhos das entidades privadas, tudo muda, porque aquilo ganha amplitude e aí eu começo a ter também uma visão muito mais de todos os ângulos e, ao mesmo tempo, com outro parceiro fundamental da política ambiental brasileira, que são os estados. E aí aquilo me dá um 360 que eu não tinha, né? Eu tinha uma visão muito parcial de todo esse processo. Então eu falo que esses 3 anos que eu fiquei na advocacia privada foi o momento em que eu pude ganhar uma visão muito mais ampla dessa discussão, que não era só o olhar sob o ponto de vista de um dos entes federados que tem responsabilidade com essa matéria. Qual era a maior preocupação desses estados? Amazônia? Se é que havia um traço comum? Se calhar não. Se calhar eles eram todos bem diferentes, não é? Muito distintos e com necessidades muito distintas e com fases de maturidade dos órgãos muito distintas. A Amazônia estava muito preocupada com a floresta amazônica, a Bahia com os empreendimentos, a Bahia se tornou um estado de muito desenvolvimento econômico, então estava olhando para isso, como controlar meio ambiente e desenvolvimento no estado. Roraima estava preocupada também com o Código Florestal, com como ocupar aquele território que quase 80% dele é área conservada, então cada um com a sua estrutura, né, e o seu momento, sobretudo, né? Você não falou aí de água, nunca falou de água. O problema nunca foi a água até 2011. Não foi, e eu não tinha uma atuação com água dentro do IBAMA, porque a agenda de água estava em outro órgão, não era junto. Então, peraí, então volta atrás. Qual é a sua abrangência em termos temáticos, em termos de área? Então, tudo menos água. Então, o que é o tudo? Unidade de conservação, fiscalização, controle de desmatamento, licenciamento de empreendimentos, tanto de infraestrutura, empreendimentos poluidores, uso de recurso natural. Então, como toda a regulamentação de uso de recurso natural, enfim, poluição veicular, poluição atmosférica, tudo estava lá. A agenda de água, recursos hídricos, o acesso à água, isso era em outro órgão. Então, até naquele momento, eu não tinha tido a oportunidade de me aprofundar nessa agenda. Até porque não tinha demanda, assim, não tinha falta, não tinha escassez de água. Então, isso não era uma preocupação tão emergente naquele momento, né? A água, só por curiosidade, a água estava com quem? Agência Nacional de Águas, que era um órgão vinculado àquela época ao Ministério do Meio Ambiente.
Agora já mudou mas era uma agenda que estava em outro lugar. É uma concessão bem diferente, né? É. Bom, você está no setor privado, volto a fazer a mesma pergunta. Você já é um pouco mais velha, já tem mais experiência, já mostrou. Você sente alguma pressão por ser mulher, em algum sentido, alguma discriminação, alguma coisa no setor privado? Não, nenhuma. E você sente que a política da Marina moldou o seu olhar, a sua forma de atuar? Sim, com a sensibilidade com as comunidades tradicionais e que no Paraná isso quase não existia, né? A gente não tinha, porque as comunidades acabaram se concentrando onde sobrou, na Amazônia, onde você tem uma concentração maior. Paraná isso era muito pouco, alguma outra reserva indígena, mas muito pequena, já muito desfigurada da sua configuração original. Não tínhamos lá comunidades tradicionais, quilombolas, por exemplo, ou ribeirinhos. Então, isso para nós, enquanto estava lá no Paraná, isso não era uma agenda para mim, não a reconhecia. No âmbito nacional, quando eu chego, aí isso ganha uma força na minha percepção, inclusive individual, de todo o processo, né? Em 2011, o que acontece? Bom, aí eu já vou para o escritório e aí eu começo a fazer essa atuação, né, defendendo ou fazendo a consultoria, fico ali por 3 anos, construindo uma outra visão, né, uma nova camada sobre, então, até porque, como eu cheguei muito nova nessa agenda, eu era, assim, eu achava que eu ia salvar o planeta mesmo, então eu vestia a bandeira, eu prendi pessoas, eu saía com a fiscalização, eu tinha uma coisa assim, e naquele momento eu falei, opa, tá tudo errado. A minha forma como eu conduzo o processo era uma forma muito litigiosa, até como procuradora, advogada, aquela coisa. Eu falei, não, isso não pode ser assim. A construção da agenda nesse momento, desses 3 anos, foi quando virou uma chave dentro de mim que eu disse, a construção tem que ser dialogada, ela não pode ser conflituosa. Esse nós contra eles, meio ambiente contra desenvolvimento, é talvez um dos maiores prejuízos que o Brasil esteja recolhendo ainda hoje, pela falta da possibilidade de um diálogo construtivo que permita que essa agenda possa avançar sem tantos embates, porque nesses embates muitas das coisas são judicializadas, na justiça, a justiça não tem uma ferramenta ágil para tratar disso, então são anos e anos discutindo ações e questões e teses, e o meio ambiente, enquanto isso, está sendo prejudicado, né? Então, nesse momento, até então o que eu estava fazendo não era bem por aqui. Então, foi quando eu entendi que nós precisávamos dar um novo passo e olhar isso para uma construção mais dialogada e mais consensual. Você nunca é chamada por uma ONG para ajudar nesse diálogo, nessa mediação, não? Não. Bom, e então, aí você muda o seu paradigma, a sua concepção, e o que acontece? Bom, aí o que acontece? Eu 3 anos depois eu tinha que tomar uma decisão. Se eu ficava na iniciativa privada ou se eu voltava para a carreira pública, porque era o prazo legal da licença. E aí, no meu coração, eu tomei a decisão de voltar para o público, porque era o que me preenchia como pessoa. Eu fiquei na iniciativa privada, tive uma boa remuneração, tinha muito mais liberdade, porque não tinha chefe, não tinha controle político, aquela coisa toda, porém aquilo não me preenchia, não me realizava como pessoa. Então eu tomei a decisão de voltar. E ao voltar, foi 2 anos muito difíceis, porque voltei ainda fora da carreira ambiental, porque ainda estava com aquele impedimento, que a ministra continuava lá, e aí eu falei, não é por aqui. E aí nisso, o que eu fiz? Eu fui convidada pelo governo do Distrito Federal para apoiar as ações de água em Brasília. E aí, nesse momento, eu fui aprofundar a agenda de água, porque até então eu não conhecia. Brasília estava passando por uma escassez hídrica, com racionamento de água na cidade. São 3 milhões de habitantes, cada dia era um bairro que ficava sem água. Então, eu cheguei no momento de um processo que estava acontecendo ali, né? E aí, ali eu fui aprofundar a agenda de água, que foi fundamental para, bem no momento em que o Brasil começa a olhar, falei, peraí, agora já chegou o problema de água aqui, que até então, né?
essa escassez de 2011 deve ser... Não, isso nós já estamos em 2015, 16, por ali. Porque aí já, 2011 eu saí, 12, 13, 14, eu fiquei na iniciativa privada, 15 eu passei um ano ali, então foi 16, 17 por aí. 16, 17 foi quando rebentou uma grande hidroelétrica em Diamantina, ali na zona, ou não? Acho que ali já era 17 por aí, exatamente, Mariana, em Minas Gerais. Exatamente, aqui muito perto. Isso. Eu não conheço a história do Brasil, ajuda a entender, em termos de boom de construção hidroelétrica, quando é que ela começa e se ela se cruza com o seu trabalho. Isso, as hidrelétricas, elas vêm década de 70, Itaipu, que é a maior, e aí elas continuam ali, década de 80, 90, anos 2000, aí isso no Brasil todo, muitas hidrelétricas, né? Então com realidades também muito, muito distintas. Na minha atuação ainda no governo Marina Silva foi quando discutiu-se a hidrelétrica de Belo Monte, que é a maior e que afetou comunidades indígenas, toda aquela discussão. Eu estava na audiência pública lá em Altamira, a audiência pública que precedeu a licença para a construção da hidrelétrica, né? Então, ali acho que foi a mais emblemática de todas, né? Na história do Brasil, se dava aquela licença ou se não dava aquela licença. A pressão política era uma coisa horrorosa e o IBAMA era quem tinha o parecer por conceder ou não a licença para a construção. Bom, então esse impacto nesta hidroelétrica lá em Diamantina não tem qualquer influência no seu trabalho? Não. Então, conta para mim, quando o governo central acorda para o problema da água, qual é a demanda? Qual é a maior preocupação? Qual é a mudança maior aí no seu trabalho? Então, nessa época, quando o problema da água começa a chegar, ele chega onde? Nas cidades. Né? Começa a faltar água para abastecimento público. A região nordeste do Brasil, isso é histórico, né? É uma região muito seca, então ali nós discutimos, por exemplo, a transposição do Rio São Francisco, foi uma licença do IBAMA para que a água do Rio São Francisco pudesse ser desviada por um canal para chegar na região nordeste, exatamente para poder levar água para abastecimento público e atendimento, né, das pessoas lá. Então, ali o nordeste tinha muito essa discussão, o resto do Brasil não. De repente, ali 2017 para frente, começa a faltar água em muitas cidades, né? E Brasília, que é a capital do país, com racionamento lá no Palácio do Planalto, essa semana não chega a água lá, e o órgão que eu estava do Distrito Federal era o responsável por gerir a água do Distrito Federal. Então, nesse momento, a água chega para a minha vida como uma realidade de escassez, e aí, em Curitiba, faltando água, Curitiba, minha cidade natal, que é uma cidade sempre muita chuva, muita água, de repente também tendo escassez. São Paulo ficou um período com muito problema, o reservatório quase zerou. Então, ali você começa, final desses 2017 para frente, ali começam a acontecer muitos eventos, e aí se acorda, opa, peraí, que acho que está acontecendo alguma coisa. E ali, junto com isso, começam a ter mais força as discussões sobre mudanças climáticas, influenciando políticas públicas. Por conta da água? Por conta da água. Você vai para lá, 2017, e então a maior preocupação é o acesso à água potável, as reservas de água doce no subsolo, as grandes explorações e desperdício de água. Era o quê? O que preocupava mais o setor público? Onde é que você teve que atuar logo ali, no princípio? Brasília, vamos entender, né? Brasília é uma cidade. Enorme. Né? Enorme, mas ela é uma cidade. Não tem o impacto nem territorial e nem de dificuldades que um Estado federado tem. Então, ali naquele momento, a questão era como chegar a água nas torneiras das casas, das 3 milhões e tantos habitantes. Porque acontece isso, quando a água não chega, desde
o cuidado com as roupas, com a limpeza da casa, mas com a cabeleireira, que vive daquilo e daí não tem renda, porque se a água não chega, aqueles dias que tem água, ela não pode trabalhar, com o pequeno restaurante. Então, nós estamos falando do impacto que não é só a água para beber, mas é a água que promove toda uma economia de uma cidade, que cidade vive de serviço, né? Como você resolveu o problema? Bom, e aí todos nós, diálogo, chama todas as partes, constroem as estratégias, inclusive como fazer o racionamento, por quê? Porque nós estávamos com problema de chuva, então não tinha chuva, o reservatório foi esvaziando o consumo de água, e aí tínhamos que esperar a chuva chegar. E o cerrado, né, Brasília está no cerrado, são 6 meses de chuva, 6 meses de seca. Então nós tínhamos que passar aqueles 6 meses de seca até que a chuva chegasse de novo. Então o racionamento foi a via. Então negociar tudo isso, implementar as taxas de cobrança adicional para poder produzir mais infraestrutura, para ir buscar água mais longe. Não se faz uma infraestrutura para uma cidade daquele tamanho. Se discute, há um reservatório chamado Lago Paranoá em Brasília, que ele, à época, ele tinha um uso mais de lazer, nunca foi usado para abastecimento. Vamos estudar se esta água pode ser usada para abastecimento, se ela tem que nível de contaminação, enfim, toda uma série de construções de estratégias para passar aquele período daquela seca e atravessar esperando a próxima chuva, quando tudo se resolveu. Mas foi um processo, né? Como a opinião pública lidou com essa política de racionamento que você ajudou a legislar? Foi muito difícil porque a opinião pública, sobretudo a população em geral, ela entende que isso é um problema do Estado. Ela entende que é um problema governamental. O governo não funcionou, o governo não trabalhou e não cuidou para que a água estivesse ali. Então, para uma cidade daquele tamanho que nunca tinha passado por isso antes, e o brasileiro tem muito isso, né? Ele atribui a responsabilidade pelas soluções da sua vida ao governo, ao Estado brasileiro. E isso é uma realidade no Brasil. Então, cabem aos governos sempre criar as soluções, né? Finalmente começou a chover, finalmente vocês resolvem esse problema. Que lição em termos de futuro vocês tiraram desse período? Porque foi uma grande agonia, não é? Sim, foi. Foi muito tenso, muito complicado. Eu acho que a grande lição foi planejamento, porque também é uma dificuldade do Estado brasileiro ter planejamento, lidar com crise, toda a gestão de crise, de um modo geral, né, com a opinião pública, mas com a imprensa, como lidar com as mídias, toda uma construção de formação e de estruturação na mentalidade das pessoas que ainda estavam lá lavando os carros com a água no pleno período de racionamento. E uma das discussões que a gente fez vamos proibir, vamos multar quem está lavando o carro, enchendo piscina, ou vamos conscientizar as pessoas. A gestão de crise, ela envolve muitos elementos, né? Então, acho que o grande aprendizado é planejamento. Olhar para o futuro, entender essa dinâmica, fazer uma gestão de risco que até então era ausente diante do problema que até então não tinha sido nem visualizado. E onde fica a parte da educação, não é? Porque não é lidar com a opinião pública no momento, não é? É construir esse tal caminho de futuro. Houve ou há, a partir daí, alguma preocupação neste sentido, em termos de política pública, no sentido da água? Acredito que a partir daí, e aí é claro que eu estou falando de uma realidade de Brasília, mas que ela ganha também conotação em outras realidades, se ganha a centralidade da água, e aqui nós estamos falando de todo o Brasil, né? Numa realidade, a centralidade da água como um elemento-chave de toda essa dinâmica que envolve meio ambiente, comunidades, desenvolvimento. O Brasil é um país que ainda tem pessoas carentes, pessoas passando fome, nós ainda somos um país em desenvolvimento. Então, como lidar com essa estratégia de, ao mesmo tempo, as pessoas precisarem de emprego, de renda, precisarem de acesso aos serviços públicos, precisa de investimentos para isso, ao mesmo tempo,
protegendo a água, cuidando dos mananciais, cuidando lá daquela nascente que está ali na propriedade privada. É uma dinâmica que começa a ser construída, e a política de meio ambiente, né, nesse contexto, o acidente lá em Mariana, daquele reservatório que contaminou o rio inteiro, que era usado para irrigação, usado para produção, aquilo gera a água. Então, nós estamos falando agora que a centralidade dessa discussão deve estar na água. Eu acho que esse é um momento também de mais um passo nessa construção que nós estamos fazendo na política de meio ambiente, que é olhar a água como um elemento central e chave de toda essa discussão. A gente está aqui falando de água, mas eu estou me recordando que 2017 teve outro problema, que foi o fogo. Sim, porque, veja, a realidade brasileira, quando a gente fala de meio ambiente, fala de mudança climática, qual é o problema? Água, ou água demais ou água de menos. Água demais, né, as grandes enchentes que nós vivemos, com desmoronamentos, com perdas de vidas, perdas de patrimônio, e nos períodos de seca, o que é que vem? Primeiro, incêndio florestal, porque ele só pega fogo quando não tem água. Então, e a água que falta para a produção, para o abastecimento público, né? Então, são essas duas realidades que a gente lida o tempo inteiro. Sobretudo aqui no Planalto Central, que são esses 6 meses. Na Amazônia, você chove o ano inteiro. Então, você vai ter um problema de incêndio muito menor. Lá na região sul, também é um clima mais frio, um clima temperado. Então, isso é mais controlado. Na região centro-oeste, onde está o Cerrado, é essa dinâmica. Ou você está cuidando de excesso de chuva, ou você está cuidando de falta de chuva. Mas aí, a gente está falando sempre de água. A questão do controle do fogo não é evidente. Ela se subentende, ou ela entra também na política pública. Faço-me entender? Porque uma coisa é ela estar lá, carrapachada, não é? Escrita, preto no branco. Outra coisa é ela subentender. Como é isto? O controle do fogo, ele tem 2 viés, vamos entender isso. Tem um controle de fogo que a gente faz sobre floresta, né? No caso do Cerrado, nem é tecnicamente muito correto falar floresta, é uma savana, mas vamos lá, sobre a vegetação nativa. Ela está onde? Ela está em 2 lugares. Ela está em unidades de conservação em territórios públicos, portanto, ou ela está em propriedades privadas, né? Aqueles 20% que cada propriedade deve deixar de reserva. O que acontece? O poder público ele não tem, né, é impossível atuar no controle do fogo em todas as propriedades privadas. Então, há um esforço que a gente olha para as públicas, as florestas públicas, terras públicas. Então, por exemplo, vou adiantar um pouquinho aqui. Nas unidades de conservação do estado de Goiás, que estão sob a nossa gestão, nós reduzimos nos últimos 5 anos 80% de áreas queimadas em unidades de conservação, com gestão de fogo, brigada de incêndio, aceros, toda a estrutura de prevenção, equipamentos. Então, você faz uma ação, mas você tem territórios, né, que estão sob nossa supervisão. Fora disso, são as propriedades privadas, e aí há um incentivo para os proprietários privados fazerem o controle das suas áreas. Então, nós autorizamos os aceros, fazemos toda a intervenção demonstrativa, incentivamos que eles tenham brigadas comunitárias. Quando pega fogo na fazenda de toda a comunidade ajuda. Então, todo esse é um outro nível que o Estado não consegue atuar de forma tão efetiva. Bom, 2017 também tem internacionalmente aqui um impacto muito grande, porque para nós em Portugal também é uma altura de muitos incêndios. Noutros países, vocês, por conta dessa falta de água em Brasília, tentaram entrar em contato com outros países e perceber o que se passava em outros países? Sim, Conta um pouco. Toda uma troca de experiências sobre fazer gestão de crise. E também lições aprendidas, ouvir, né, o que poderíamos obter, aonde a gente conhecia que tinham passado por isso já. Isso nos ajudou a construir, porque eu particularmente tenho uma leitura que o Brasil, por muito tempo, ele copiou políticas públicas de outros países. Copiou literalmente. Por exemplo, a nossa legislação sobre gestão de recursos hídricos é uma cópia da legislação francesa.
cópia, praticamente é a mesma estrutura. Só que isso não funciona, porque a legislação francesa ela é muito baseada no processo democrático de decisão. E o Brasil não tem a mesma maturidade democrática. Não tem, essa é uma realidade. Então, essa cópia, ela acaba não funcionando. Você tem para fazer gestão de recursos hídricos, é todo um esforço democrático na constituição dos comitês, da gestão das bacias, com a participação social, e nós no Brasil não estamos preparados para isso. Então, tem que fazer todo um trabalho. Então, o que eu quero dizer com isso é, uma coisa é você fazer um network e ouvir o que já aconteceu e trazer isso para a sua realidade. Outra coisa é copiar. Simplesmente, tá mais fácil que eu vou ali. Não funciona. Então, nesse momento eu já tinha entendido isso. Então, vamos ouvir as experiências, mas vamos trazer aquilo adaptado para a realidade nacional, né? Que experiência é que vocês trouxeram e que adaptação é que fizeram dessa experiência? Gestão de incêndio foi isso. Eu acho que países como Estados Unidos acabaram nos ajudando muito com o processo de controle do fogo, que a gente até então, né, íamos lá, eu mesma fui conhecer como é que era a estrutura de controle, enfim. Então, acho que é um pouco isso, assim. Eu mesma fui a resíduos sólidos, por exemplo, que também é uma demanda de áreas urbanas. Fui à Europa conhecer, como na Alemanha, em Portugal, na França, como é que construiu todo o processo para resolver os lixões, né, que ainda existem por aqui. Bom, então estamos em 2017, hoje 24. Me conta como aconteceu o resto do seu trabalho. Tá. 2019, eu assumo então como secretária de Estado, agora secretária de Estado de Goiás, de Meio Ambiente. A nossa secretaria, por uma contingência, talvez, do destino, ela cuida de tudo. Diferente lá no governo federal, que eu tenho o Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, ICMBio, Agência Nacional de Água, Serviço Florestal Brasileiro. Em Goiás, a Secretaria de Meio Ambiente é tudo isso junto. Eu tinha passado por todas essas experiências no âmbito federal, então quando eu chego no Estado, eu tenho uma visão ampla, né, desse processo todo que está sob a gestão de um único órgão. E você aparece aqui por convite? Por convite do governador eleito, atual governador Ronaldo Caiado, me convida para estruturar. Era uma secretaria extremamente deficitária, não tinha implementado quase nada de das políticas públicas de meio ambiente, praticamente nada. E aí o desafio foi, vamos implementar tudo. E é um grande desafio num estado cuja base da economia é o agronegócio. Entramos junto com o governo Bolsonaro, que foi num viés completamente diferente daquele que nós acreditamos, então fazendo um processo, né, enfim, com as políticas de meio ambiente de uma forma muito crítica, levando o setor, tendo o setor do agronegócio, né, como a grande matriz política desse processo, e nós em Goiás fomos no outro sentido. Não, aqui nós vamos montar a política pública, nós vamos fazer ela funcionar. E lá no governo federal, nós não vamos fazer ela funcionar. Com base, que a base política era a mesma. Então, o desafio foi enorme, porque enquanto a gente estava lá, não, mas tem que cumprir a lei, então vamos cumprir a lei, vamos negociar, vamos fazer. E ali eu já tinha entendido que era tudo por diálogo, por construção, que você tem que ceder, que você tem que ouvir o outro, tem que ter escuta aberta. E aí fomos estruturando as políticas e elas funcionam hoje muito bem. Define, só assim para a gente ter uma ideia. Mas uma coisa relativamente a isso. Eu penso que a sua Secretaria de Estado tomou uma dinâmica diferente daquilo que era só a questão ambiente, não é? Portanto, penso que há uma relação diferente com as pessoas, não é? Como é que se chama a sua Secretaria de Estado? Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Como é que junta aí o desenvolvimento sustentável? Acho que depois dessa longa jornada, né, o grande processo foi: as políticas de meio ambiente estão distantes das pessoas.
elas não afetam a vida das pessoas diretamente, salvo quais pessoas? Aquelas que se utilizam de recursos naturais. De quem nós estamos falando? De todo o setor econômico. Então, os setores econômicos, eles são altamente impactados por um Estado que não funcionava. Então, o que aconteceu aqui em Goiás? Essa era a realidade quando chegamos em 2019. Bom, já que eu preciso, por exemplo, fazer um posto de combustível para abastecer os veículos na estrada, e para isso preciso de uma licença, e o Estado leva 7 anos, eles iam lá e faziam, sem licença, descumprindo a lei, porque o Estado era inoperante, é um fato. E aí, nós chegamos nessa condição. Bom, o Estado não funciona, tudo está ilegal, tudo está acontecendo fora da lei, ou ao arrepio da lei. E como é que a gente faz esse setor agora acreditar que o Estado vai funcionar? E aí, fomos construir com eles, não contra eles. Esse talvez seja o grande segredo, quando eu entendi que nós precisamos colocar o elemento humano no centro desse processo. Até então, o elemento humano é aquele que é contra o processo. E nós precisamos trazer o elemento humano para o processo. Essa foi a grande transformação que nos permitiu chegar hoje para um produtor rural e ele aceitar, cumprir o Código Florestal que ele era contra. Não, para que porque lá na Europa ninguém tem reserva legal, por que aqui eu tenho que ter? Agora a discussão já não é mais essa. Ok, então vamos fazer. Mas além de ter posto as pessoas, também pôs o desenvolvimento sustentável como agenda, não é? Nessa perspectiva de entender que nós estamos num estado que nós precisamos cumprir muitas realidades ao mesmo tempo. Viabilizar os empregos, a renda, viabilizar as oportunidades, né, para uma população que dos 7 milhões e 200 mil habitantes em Goiás, quase 18% ainda vivem de Bolsa Família, Bolsa. Então, é muita população que ainda precisa de oportunidade, que é a oportunidade de ter o alimento na mesa na hora do almoço, porque isso é um fato, né? Como viabiliza que isso seja possível, ao mesmo tempo sem comprometer os recursos naturais, cuidando que tem que ter água, cuidando que tem que ter recuperação ambiental. Tem muitas áreas degradadas que já entraram no processo de perda de produtividade desses imóveis, e como é que a gente recupera isso, como é que a gente pega um território como esse aqui da Reserva da Biosfera, que é a região mais conservada do estado, e não permite no sentido de cria um modelo de desenvolvimento que não seja degradador. Então são muitos desafios num território que tem muitas cidades que faltam água no período de seca, então vamos restaurar, vamos recuperar as nascentes, vamos trabalhar com as licenças, vamos autorizar o funcionamento ágil e eficiente das atividades econômicas que cumpram requisitos para não poluir, requisitos de estruturar os seus processos de uso dos recursos naturais, enfim, é uma gama muito ampla de ação, né? E como é que se pode distinguir aquilo que pode ser o futuro e a afirmação da reserva da biosfera do Cerrado e o alinhamento com as políticas nacionais e internacionais na agenda da sustentabilidade? Penso eu que a estrutura, e é isso que a gente vem fazendo aqui, criando um programa integrado de território, né, onde o território seja um campo de planejamento, de estruturação e de um olhar quais são as necessidades, como atender essas necessidades, ao mesmo tempo criando condições. E aí eu vou dar um exemplo prático. Como é que eu coloco, por exemplo, uma comunidade quilombola, que é a maior do Brasil, comunidade Calunga, que está aqui na Reserva da Biosfera, com 5 mil famílias em condição de vida, como se estivesse ainda no século XV. Tem pessoas que nunca viram banheiro, pessoas que nunca abriram uma torneira, pessoas que nunca viram um colchão, que ainda dorme na palha, no território de Goiás, e um município no sul de Goiás, que é um dos mais ricos do Brasil, que é o caso de Rio Verde. Como é que traz aqui para a Reserva da Biosfera a oportunidade dessas pessoas saírem do século XV, como elas vivem, sem trazer ao mesmo tempo todos os problemas da civilização quando ela, né, se organiza da forma como ela vem se organizando. Então isso tem que olhar para essas pessoas e construir com elas a solução que elas conseguem dar conta. Não pode ser algo que desça
do Estado brasileiro que imponha uma... Eu não posso pedir para uma pessoa, por exemplo, vamos fazer uma hotelaria aqui. Se ela não entende o que é uma hotelaria, ela nunca viu um banheiro, como é que ela vai ser gestora de uma área de hotelaria? Não é assim. Então eu tenho que pegar elas aonde elas estão, na condição que elas estão e criar para elas ou apoiá-las na criação de soluções que elas se autorresponsabilizem por isso. É um desafio enorme. Esse é talvez o maior desafio. É o maior desafio. E como é que isso alinha, como é que está a funcionar o sistema de governança da reserva? O sistema de governança da reserva... Eu estou de acordo com você. Sim. Quer dizer, e era bom deixar claro que a reserva é sobretudo um modelo de desenvolvimento económico, social, no plano ambiental e natural, mas também político, não é? E de facto esse envolvimento das comunidades é determinante. Como é que tem sido a gestão, digamos assim, da reserva? As comunidades, elas já se organizaram, elas têm lideranças, essas lideranças são representativas, isso é um bom processo para a construção do diálogo, porque a gente já está num segundo passo, porque o primeiro passo é organizar as comunidades para que elas falem por si mesmas, com autonomia, para que não chegue alguém de fora e diga para elas o que elas têm que querer ou aceitar ou viver, né? Então esse processo ele aconteceu aqui no âmbito da reserva. A grande maioria das comunidades eles já tem essa organização comunitária, eles se veem como comunidade, já elegeram e escolheram a sua governança. Entendi. A partir daí, os parceiros todos organizados conseguem construir o diálogo. Mas há algo na natureza dessas comunidades em que isso é possível? Eles têm consciência clara do que é que significa efetivamente a integração numa reserva da biosfera? A grande maioria não. O que é que se pode fazer? O que é que está a impedir, não é? Que a reserva da biosfera seja uma bandeira, digamos assim, assumida por essas comunidades formalmente? O segundo passo, uma vez que estão organizados, o segundo passo é o que queremos? O que você, comunidade A, quer? Eu quero tal coisa. Bom, então isso que você quer está dentro de uma estratégia territorial que pode ganhar um selo reserva da biosfera para que isso ganhe uma projeção que quem não é reserva não tem. Então essa consciência de que a reserva da biosfera é um território de oportunidades. Hoje, até então, eu posso afirmar isso. Infelizmente, esse território ele ainda é visto como um território de não oportunidades. Porque aquela pessoa que nunca viu um banheiro, ela entende que aquilo ali, ela está no pior lugar do planeta. Ela não consegue ver ainda que isso pode gerar valor para ela, porque nunca gerou. E aí, nós temos que fazer gerar valor. E fazer gerar valor humano, valor econômico, valor social, valor ambiental. É um processo. Quer de alguma maneira passar uma mensagem para as comunidades explicando o que é que significa, quais é que são as mais-valias de assumir efetivamente esta missão das reservas da biosfera? Eu penso que há uma noção de pertencimento a um território como esse aqui. Basta estar aqui para saber da grandiosidade do que é esse território. De olhar para esse conjunto de riquezas naturais e entender que isso passa a ter valor diante de um contexto hoje que é global. Mas que é necessário que o mundo, que tanto pressiona o Brasil para dizer o que a gente tem ou que não tem que fazer com o meio ambiente, entenda que nós somos um país em desenvolvimento, que nós precisamos juntar todo o nosso campo populacional com realidades completamente distintas de norte a sul e entender que essas pessoas precisam de oportunidades. Eu não posso dizer que uma árvore é mais importante que um ser humano. E isso é talvez uma mensagem que o mundo precisa entender. Que é muito bacana ter a Amazônia, é muito bacana ter o Cerrado em pé, mas é muito, absolutamente necessário entender que há pessoas nesses territórios e que elas não podem ser alijadas de todo esse processo. Talvez as comunidades, vai ser fantástico quando elas entenderem que as reservas da biosfera são isso exatamente. É um modelo de desenvolvimento onde as pessoas são tão importantes como as árvores, não é? Quer deixar uma mensagem relativamente a isso? Acho que a mensagem talvez seja
a nossa autoridade, o nosso vínculo a esse território, que só está aqui hoje porque estas pessoas estiveram aqui hoje e têm uma história de si ancestral, é o seu território de valor. Você é a autoridade nesse território, é a sua vontade comunitária, construtiva, que pode mostrar para o mundo como é que isso pode acontecer, e a reserva da biosfera é um selo para que isso possa acontecer, como modelo de como fazer e não do como não fazer. Essa talvez seja a grande oportunidade que está escapando pela mão. Entender que a reserva da biosfera é um grande modelo, é um grande, talvez aquele... quando a gente vai fazer o bolo e aí você põe numa forma, e qual forma a gente quer colocar, e a melhor forma, a mais bela talvez, a mais construtiva, seja a forma chamada reserva da biosfera. Muito bem, era isso que eu queria. Sob esse ponto de vista, eu penso que este território, e muitas vezes o Brasil, é até esse modelo, ou seja, há em muitos contextos no Brasil em que essa harmonia entre as pessoas e a natureza já existe. E só precisa de ser mostrada e se calhar, neste caso aqui não é só a reserva que é o modelo, é também o Brasil que é um modelo, ou que pode ser um modelo para a reserva. Não é? Eu penso que nós ainda temos alguns passos para dar no sentido de ser esse modelo, porque hoje a realidade aonde existe conservação da natureza, existem pessoas pobres. A maioria das pessoas pobres do Brasil estão aonde tem áreas conservadas. Infelizmente, essa é uma realidade. E para mudar isso precisa ser mudado, né, numa visão mais total, porque aonde está a riqueza? Está aonde a natureza já não existe mais. Para si, se tiver que dizer numa frase, o que é que significa para si, né, viver no Cerrado e lutar por uma reserva da biosfera? Para mim é propósito de vida, criar um território, um lugar onde a gente possa ter pessoas felizes, prósperas e que conservem a natureza.